Essa história aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Eu sempre morei com a minha mãe trabalhava e eu ia para a escola sozinha. Era como se fosse ônibus escolares que busca a gente ali no ponto e deixa a gente num ponto acima da escola. Tinha um centrinho também. E quando eu falo centrinho, é uma avenida para baixo da escola, que é um ponto depois da escola, que tinha lojas, mercados, coisas do tipo. E de vez em quando eu falava que eu ia para casa, mas eu ia lá. Apesar de eu ser muito estudiosa, eu também gostava de bagunçar. Mas eu sempre fui uma filha certinha, comunicativa, né? E, digamos assim, uma boa amiga. Quando eu entrei para dentro dessa escola, eu conheci uma garota. Ela era um ano mais nova do que eu na idade, mas ela era bem mais avançada nos pensamentos, nos posicionamentos. Ela tinha um estilo bem gótico, ela tinha bastante problemas na moradia dela entre o padrasto, a mãe e a irmãzinha de 2 anos. Ela sempre chegava com raiva, sempre se expressava, sabe, nervosa. E detalhe, ela tinha os braços, tipo, tudo cortado, ela se mutilava, ela tinha vários pensamentos suicidas e muitas das vezes ela fumava também. Apesar de eu não ser nada gótica e nem um pouco parecida nas atitudes, eu gostava dela, sabe? De conversar com ela, de ter ela como amiga. Eu sentia também que ela precisava disso, de uma amiga que conseguisse levar um pouco de luz, um pouco de amor para ela e gostasse dela de forma genuína. E eu comecei a gostar. Teve uma vez que ela chegou na escola pensando que ela estava grávida. Isso era muito pra mim. E eu até, tipo, peguei um dinheiro que minha mãe tinha me dado pra comprar o lanche, fiquei sem lanche, peguei um ônibus, fui lá no centrinho da cidade, comprei um teste de gravidez com o meu dinheiro pra poder ela fazer, porque não tinha como ela pedir dinheiro na casa dela, o pai dela, o padrasto dela e a mãe dela poderiam matar ela de bater. Enfim, eu tentei ser o máximo de amiga que eu pude ser dela, sabe? Era uma pessoa que eu sentia que talvez eu poderia salvar. Enfim, até que uma semana da aula, ela acabou que não foi para a escola. E aí no outro dia ela não foi também, e aí ela começou a matar muita aula, eu fiquei extremamente preocupada com ela. Eu não conseguia falar com ela para saber o que tinha acontecido e por que ela matava tanta aula. Então eu tive a brilhante ideia de pegar um ônibus e ir até a casa dela. Só que como o bairro dela era um bairro distante, uma rua mais deserta, era um lugar que, digamos, a minha mãe não deixaria nunca eu ir sozinha. Então eu chamei uma amiga dela, que não era muito próximo de mim, né? E também um outro amigo nosso que nós tínhamos em comum. Comentei com eles, fiz toda essa movimentação. Vocês não acham estranho? Ela não tá vindo pra aula, ela não é de matar tanta aula assim e tal. Eles meio que concordaram de me acompanhar até a casa dela para saber como é que ela tava. Eu tive que mentir para minha mãe, porque quando eu saía da escola, eu sempre ia para casa da minha tia e ficava lá na casa da minha tia esperando a minha mãe chegar do serviço, e aí eu ia para casa junto com a minha mãe, para não ficar sozinha em casa. Só que às vezes, quando eu tinha ou trabalho, atividade, coisas do tipo, eu podia ficar sozinha em casa. Era só eu avisar minha mãe que eu não ia para minha tia, que eu ia direto para casa e tava tudo bem. E aí assim eu fiz. Eu acabei ligando para minha mãe, para minha tia e dizendo que eu ia embora direto para casa para poder fazer as minhas atividades. Eu menti para as duas. Beleza. Pegamos o ônibus, eu e os dois amigos dela, assim, né, em comum, e fomos. Muito distante, um bairro totalmente diferente do que eu tô habituada, mas tudo bem. Chegamos na casa dela. Quando eu cheguei lá, a gente bateu o portão e falaram que ela não estava lá, ela estava na casa da avó dela. E aí lá foi nós andando em outro bairro, nós três caminhando também, e tipo tinha, sabe, boteco, a galera bebendo, uma galera meio esquisita assim e tal. Mas ok, né? Chegamos na casa da avó dela. Quando a gente chegou lá, a gente viu ela. E ela tava, digamos que bem assim. Ela tinha tentado se suicidar e ela tinha ficado meio que internada, mas ela tinha saído do hospital e aí ela estava na casa da avó, porque a avó dela tinha ficado responsável de cuidar dela, e ela não tinha voltado ainda para a aula porque ela estava no processo dela, ela não estava muito afim de ir para a escola, meio que ela tinha assim uma coisa com a escola, tipo, ai, de querer parar e coisas do tipo, mas sempre tentei puxar ela para cima, do tipo, vem, vamos, né, te ajudo, faço, tal. E ali a gente brincou, a gente riu, a gente se divertiu. Só que foi dando a minha hora, porque eu tava mentindo pra minha mãe e pra minha tia, eu não podia ficar ali por muito tempo. Então eu virei pra ela e falei: ó, eu não posso ficar muito tempo, eu preciso de ir embora. Ela: não, não, tudo bem, pode ir.
Aí eu olhei assim, tipo, querendo ou não, o ponto de ônibus era muito longe pra eu voltar pra casa, sozinha, sabe? Então eu fiquei com medo de voltar. E aí só que, tipo, virei pro cara, pro amigo dela e falei, você me acompanha até o ponto? Porque por ele ser o homem, né? Um homem com uma menina é mais fácil, talvez, de outros caras não ficarem mexendo ou coisas do tipo. E ele se negou. Ele disse que não, que ele ia ficar ali, que ele queria fazer companhia pra ela. E aí eu virei pra amiga dela, que tava ali, e falei pra ela, né, tipo, ó, você quer ir embora e tal? Ela disse que ela ia embora de mototáxi, que ela não ia embora de ônibus. E eu falei pra ela, poxa, pra ir de Uber até o ponto, quem sabe eu divido com você e tal, né? E ela meio que não, ela não quis dividir comigo, ela não quis me ajudar ali naquele momento. E aí a minha amiga meio que falou assim, ah, vai a pé. Tipo, eu sei que pra ela a realidade ali é normal e tudo, só que pra mim não era, eu tava fazendo um baita de um esforço pra estar ali, sabe? E aí eu pensei comigo, ou eu vou a pé sozinha e eu encaro esse caminho, ou a minha mãe vai brigar comigo muito e eu vou ter que ir a pé de qualquer jeito, não tem o que eu faço aqui. Eu respirei fundo, despedi dos três e fiquei super chateada. Eu voltei o caminho com tanto medo. Sinceramente, gente, pra quem não tá acostumado, ou até pra quem tá acostumado, era sim uma rua perigosa, não tinha uma alma viva. Eu ia passar por um boteco que tava entupido de homens bebendo cachaça, jogando, sabe? Fumando, usando, sei lá, coisas dentro do boteco. Eu ia ter que passar na porta, eu jovem, sabe? No meu auge dos meus 14 anos. Sinceramente, foi assim, aquela adrenalina, meu coração apertado e um medo tão grande de voltar pra casa. Passei, foi muito sufoco, de verdade mesmo. Eu fiquei com muito, muito medo de andar sozinha na rua. Não é uma coisa que eu tô acostumada. Cheguei no ponto de ônibus, o ônibus demorava e eu sozinha no ponto, não tinha ninguém. Sério, sinceramente, eu senti que eu me coloquei em risco por uma amizade que nem faz tanta questão de mim assim. Depois eu fiquei pensando, será que valeu a pena eu ficar mentindo pra minha mãe, pra minha tia, pra vir ver uma pessoa que nem faz questão assim? Cara, tudo bem que ela ela tava mal, ela passou pela tentativa de suicídio. Só que quando a gente foi visitar ela tava bem, ela tava rindo, ela já tava fazendo piada, ela já tava normal. Dava também os três terem me acompanhado até o ponto, sabe? Pela questão mesmo de eu ter ido lá, de eu ter levado duas amizades, né? De eu ter feito essa questão. E eu tentei ser amiga dela em diversos pontos, quantas coisas eu já fiz para mostrar para ela que ela não estava sozinha. E na primeira oportunidade que ela tem de me deixar sozinha, passando por um medo, ela não pensou duas vezes. Então eu decidi que essa não era uma amizade boa para mim, por mais que ela passe pelo que ela passe, eu não tenho o poder de salvar ninguém dos problemas. A gente pode ser amigo, mas dentro do nosso próprio limite. Não é mentindo para os nossos pais que a gente vai conseguir conquistar a amizade do outro, porque isso faz com que a gente perca a confiança dos nossos próprios pais. E depois eu ainda descobri que não só ela, como os outros duas pessoas que estavam na casa dela, viviam falando mal de mim, sabe, rindo de mim, fazendo piada pelas minhas costas. Isso me fez tão mal, fiquei tão chateada que eu cheguei a comentar com a minha mãe e mudar de escola, porque eu não queria conviver com essas pessoas, sabe, nesse mesmo meio, com esse mesmo ciclo. E quando eu mudei de escola, eu decidi que seria totalmente diferente. Eu não colocaria amizade na frente da minha família e eu tomaria muito cuidado com as mentiras que eu contaria para os meus pais para tentar ver a alegria de algum amigo, sabe? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje essa história fala sobre amizade, como é importante a gente ter equilíbrio nas nossas relações, né? Muitas vezes uma relação, seja ela com o parente, com o primo, com o avô, com o trabalho, com o amigo, com o namorado, com a mãe, com o pai, ela é feita dentro de um desequilíbrio, principalmente amizades. Quando você vê que você tá se dando demais, doando demais, ajudando demais, fazendo demais, você quem vai, você quem pede, você quem fala, você que sempre tá partindo de você, uma hora essa pessoa, sem perceber, ela vai sentir que ela tá endividada com você.
Sabia? É um sentimento inconsciente, do tipo, o outro sempre vem, o outro sempre faz, o outro sempre isso, o outro sempre aquilo. Uma hora, sem você perceber, você acaba criando uma desavença, uma intriga, uma implicância, e você sem perceber, você fala, nossa, eu gostava dessa pessoa, mas não sei, do nada ela tá chata, do nada essa pessoa não sei o quê, porque é uma amizade em desequilíbrio. É uma amizade que te dá tanto, e por você não dar de volta, ela começa a desequilibrar, e aí sem perceber, vocês acabam rompendo. E parece, por incrível que pareça, que a pessoa que mais deu é a pessoa que sai perdendo. É a pessoa que sai como, tipo, meu Deus, como aquela amizade foi ingrata. Eu fiz por essa amizade e essa pessoa ainda teve coragem de fazer isso e isso comigo. E aí é quando eu falo que é essa inconsciência desse comportamento, né, de dívida. Então, quando você é muito para o outro e o outro não é o mesmo para você, é uma relação em desequilíbrio e a pessoa que mais está dando acaba afastando a pessoa que está recebendo. A pessoa que está recebendo começa a sentir um sentimento de dever para o outro, mesmo que ela não deva nada, ela sente que ela deve, e esse sentimento de dívida, de dever para o outro, acaba gerando uma turbulência dentro da relação, fazendo ela entrar em desequilíbrio, e se vocês não conseguirem se organizar, acaba se rompendo essa relação de amizade, de amor, de carinho, de cumplicidade. Então a gente tem que tomar cuidado sim com as nossas amizades e tomar cuidado com o que a gente dá e com o que a gente recebe. Ah, Paula, você tá falando pra mim então que eu tenho que fazer as coisas esperando alguma coisa em troca? Não é esperando alguma coisa em troca, mas escolhendo o que você vai dar e pra quem você vai dar, se essa pessoa sabe ser recíproca. Certo? Então você não tem que fazer nada em troca, mas hoje você estendeu a mão. Ah, esperando que o outro faça alguma coisa de volta? Não, mas um dia, quem sabe, se você precisar, o outro também pode estender a mão para você. Tá entendendo? E saber diferenciar essas pessoas, saber em que caixinha cada amizade tá. A amizade é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque sempre vai nos ensinar alguma coisa ou ser ensinado com alguma coisa da gente. Entendeu? Então, se você também passou por alguma situação de amizade, me mande a sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.